Graça e paz, boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui em mais um culto este especial, um culto de Santa Ceia. Mas nós estamos aqui também com este culto, né, que aconteceu aí diante deste momento que nós estamos vivendo de pandemia, e surgiu essa ideia de fazermos um culto especial, né? História por trás do hino. Conhecermos aí um pouquinho das histórias, desses louvores que nós entoamos ao longo dos anos, louvores tão inspirados, louvores que marcaram gerações, e nós estamos tendo a oportunidade de aprender um pouco através de cada louvor. E estou feliz, né, de neste momento a gente poder aqui compartilhar dois louvores. Esses dois louvores que eu separei para esta noite são dois louvores antigos, mas que eu tenho certeza que ainda é atual, né? Eles trazem consigo uma bagagem de fé, de ânimo, justamente, né, para esses momentos tão atípicos que nós estamos vivendo. A gente consegue perceber que ao longo dos anos, né, ao longo da história, nosso Deus ele não mudou. Ele continua o mesmo, inspirando, fortalecendo homens e mulheres, não importando, né, as circunstâncias ou os tempos que nós estamos vivendo. E vamos iniciar com este louvor tão especial, que é o louvor Mais Perto Quero Estar. Sim, aquele louvor da harpa, né? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Bom, a gente está falando aí do ano de 1841, olha só. E assim, durante muitos anos, né, se sabe que somente os homens escreviam hinos. Mas, pouco a pouco, as mulheres também começaram a usar os seus talentos. E hoje nós temos aí inúmeros hinos escritos por mulheres consagradas ao Senhor e ao seu trabalho. Mais um dos hinos mais conhecidos do mundo, exatamente mais conhecidos do mundo, foi escrito por uma mulher em um tempo em que pouco espaço a mulher tinha para expressar, seja a sua arte, seja a sua opinião. E nós estamos falando de uma mulher muito especial, e o nome dela é Sarah Fuller Flower. Olha só, né? O nome dela tem aí flower, né? Uma rosa, uma flor. E realmente essa mulher, ela era especial. Ela escreveu esse hino, Mais Perto Quero Estar, um dos louvores que foi preferido de pessoas significativas ao longo da história, como a Rainha Vitória, como Theodore Roosevelt, o rei Eduardo VIII e muitos outros. Bom, como que ela recebeu a inspiração para essa composição? Ela já era uma mulher que gostava, né, de escrever poemas, mas por ser uma mulher muito ativa na leitura da palavra de Deus, ela conta que no ano de 1841, enquanto estudava a Bíblia, ela ficou tão impressionada com a história relatada no livro de Gênesis sobre aquela visão que Jacó teve em Betel, aonde ele via uma escada, né, que alcançava o céu e anjos que subiam e desciam por ela. E, inspirada nessa passagem bíblica, ela resolveu escrever a letra deste hino, que mais tarde ficou mundialmente conhecido. Bom, ela escreveu, né, ela fez a letra, mas a música para este louvor foi feita em 1859, olha só, alguns aninhos depois. E foi feito por um homem conhecido, né, da música sacra, Lowell Mansell. Ele foi autor aí de inúmeras outras músicas e se tornou famoso pelos seus excelentes trabalhos. E diz o seguinte, que certa noite, ele, depois de ter ficado um certo tempo deitado num quarto escuro, com os olhos abertos, quem nunca ficou assim, né? Em pleno silêncio, o que acontece? Ele estava pensando nesta letra tão linda, neste poema, falando sobre o desejo de estar mais perto de Deus. E foi então que ele começou a escrever as notas para esta canção, né? E ele colocou uma melodia.
E esta melodia recebeu o nome de Betel, né, pela primeira vez. Quando ele faz essa melodia para este poema, logo foi inserido aí no livro de canções e hinos para o Dia do Senhor, de 1859. Então existia ali um inário, né? E um dos primeiros louvores a serem incluídos no inário foi o louvor Mais Perto Quero Estar, mas que com o nome original era Betel. Dizem que quando os turistas cristãos, olha só, visitam a Palestina, quando eles chegam a este lugar onde Jacó viu esta escada, este lugar era Betel, mas hoje é conhecido como Bira. É um território que fica ali na Jordânia. E o que diz os turistas, né? Que quando os cristãos fazem essa peregrinação, quando eles chegam neste local, eles ali conhecem, né? Os guias turísticos contam a história da canção e todos eles se reúnem e começam a entoar esta canção. Bom, não para por aí a história desta música. Existe um fato muito interessante. Quem não assistiu Titanic e se emocionou com aquela cena, né, do navio naufragando, esse transatlântico enorme, e ao naufragar, os músicos ali se reúnem e começam a tocar Mais Perto Quero Estar. Quem não chorou vendo esta cena? Bom, não foi uma escolha do diretor fazer esta cena para impressionar o público, mas de fato esta cena existiu. Existia ali um grupo, né, de cristãos peregrinos, crentes da Europa, que estavam viajando com destino também aos Estados Unidos. Enfim, eles fizeram, né, essa viagem e também participaram ou ingressaram, né, no Titanic. E eles, no momento em que os músicos começaram a tocar esta canção, eles se reuniram, deram as mãos e cantaram junto: Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Bom, os sobreviventes contam, né, relatam que esta foi uma das cenas mais comoventes, porque realmente era um ponto final da vida para muitos, e alguns tiveram aí a alegria, né, de cantar essa canção e de fato se encontrar com o Senhor. Mas não para por aí. A história dessa canção atravessa os tempos e tem outros marcos históricos que essa canção se fez presente. Dentre elas, existe aí a história do presidente americano William. Esse presidente, ele foi assassinado no ano de 1901 e o médico que atendeu ele no seu leito de morte relatou que as últimas palavras pronunciadas por ele foi: Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. E de fato passaram-se poucos momentos, o presidente veio a falecer. E então a orquestra, né, a banda tocou essa melodia ali na Madison Square, na cidade de Nova York. Bom, é uma canção muito linda, onde todas as nações conhecem, cantam, né, na sua língua nativa, e nós temos o privilégio de também podermos cantar esta canção, que já foi regravada por inúmeros nomes, né, da música gospel. E eu separei aqui um trechinho, uma estrofe, a estrofe final, que diz: E quando Cristo, enfim, me vier chamar, nos céus com serafins irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. A nossa irmã Sara, ao estudar a palavra de Deus, ela realmente vislumbrou a cena em que Jacó viu uma escada que dava acesso ao céu e que os anjos do Senhor ali voavam. E com certeza, ao vislumbrar isso na palavra de Deus, ela entendeu que nós nascemos com o destino de estarmos perto de Deus. Não importam as circunstâncias, as dores, mas se for para nos levar para perto de Deus, nós aceitamos, nós dizemos sim, porque
o propósito, o sentido da vida é estarmos mais perto do Senhor. Por isso eu te convido a cantar essa canção neste momento, que você possa trazer aí ao seu coração essa certeza de que um dia nós, em Betel, acharemos o nosso lugar de descanso e paz. Fique com essa canção. Muito linda essa canção. E a próxima que vamos falar, né, também está aí nesse mesmo nível
uma canção maravilhosa, que é Já Refugie a Glória Eterna. Bom, mais conhecido por nós como Glória, Glória, Aleluia, né? Glória, Glória, Aleluia. Essa canção é de 1861, imagina, muitos anos atrás, mas que o mesmo entusiasmo é cantado nos nossos dias, né? Com o mesmo entusiasmo. Bom, essa canção ela foi escrita também aí por uma mulher, Julia Wade Howe. Bom, ao que tudo mostra, né, essa canção ela foi escrita mesmo, a composição dela foi feita em 1861. E falando um pouquinho sobre a vida de Julia, ela era uma abolicionista mais pacífica, tá? Bom, voltando aqui um pouquinho em relação à história dela, ela e o seu esposo serviam ao governo, prestavam serviços assistenciais. Seu esposo era um médico. E eles se mudaram para Washington, né, a capital dos Estados Unidos. E ela, sendo essa mulher tão engajada em causas sociais, ela se viu, estava angustiada, né, por estar vivendo em uma atmosfera de ódio. E existiam ali as preparações frenéticas para uma guerra nos Estados Unidos. Então, dia após dia, ela via passar ali na porta da casa dela mesmo as tropas cantando uma música conhecida como John Brown, o corpo de John Brown. A canção era contagiante, né, a melodia em si, mas a letra era uma letra que induzia a guerra, porque falava da morte de John Brown, né? John Brown, ele foi um abolicionista norte-americano, era um homem convicto de seus ideais, defendeu, né, e praticou ações armadas com o objetivo de abolir a escravidão nos Estados Unidos. No entanto, essa letra era uma letra que incitava a guerra. Então, um dia, o pastor da igreja em que ela e seu esposo serviam, o pastor, sabendo, né, que ela era uma mulher com toda habilidade na poesia, ele virou para ela e falou: Julia, vou fazer um desafio a você. Por que a senhora não escreve palavras mais decentes para esta melodia? E ela aceitou esse desafio como vindo do próprio Deus. Ela falou: eu aceito isso. E ela conta que aconteceu da seguinte forma: ela acordou na penumbra da madrugada e, enquanto esperava a aurora, as linhas do poema começaram a se entrelaçar na minha mente. Disse então a mim mesma: preciso me levantar e escrever estes versos para não tornar a dormir e perdê-los. Então me levantei no escuro e achei uma pena desgastada e me lembrei de ter usado no dia anterior. Rabisquei os versos quase sem olhar ao papel. Olha só, nós agradecemos, né, a vida de Julia por ela não ter perdido essa inspiração. Nós estamos falando de um século onde eram poucos os recursos, energia elétrica, enfim, né, tanta a habilidade e disposição que nós temos tecnológica. Nós estamos falando de um outro tempo, e mesmo com poucos recursos, aqueles que recebiam inspiração do Senhor, eles não diziam não. E ela acordou ali na penumbra da noite e procurou a pena e escreveu as letras que vieram ali ao seu coração, inspiradas pelo próprio Deus. E assim então nasceram as palavras mais decentes, como o pastor havia mencionado, e também palavras empolgantes para aquela melodia muito conhecida que surgira nos campos, né, antes da Guerra Civil. Então essa melodia ela já existia e já era cantada ali nos campos da Guerra Civil. Em pouco tempo, todo o norte dos Estados Unidos estava cantando, mas com as palavras de Julia. O hino ele foi publicado no periódico mensal da Atlântica, em Boston. E conta-se que, olha só, a primeira vez que o presidente dos Estados Unidos, lembram dele?
Abraham Lincoln, exatamente, este homem, quando ele ouviu pela primeira vez esta melodia, mas com a letra de Julia, ele se emocionou, ele chorou e pediu: cante mais uma vez esta canção. Ao longo dos anos, o hino ele perdeu, né, qualquer resquício de partidarismo e ele se tornou um dos hinos mais amados dos Estados Unidos. Os arranjos maravilhosos, né, desse hino foi feito, né, por compositores de renome e são cantados nos momentos mais solenes do país. Foi cantado na posse de presidentes e se tornou até mesmo um hino internacional. E falando só um pouquinho, algumas informações que eu pesquisei, né, da vida de Julia, ela nasceu em uma família muito humilde, muito simples, e ela se uniu, né, com o seu marido, o Dr. Samuel, e os dois estavam engajados, né, em obras humanitárias. E essa mulher, gente, ela foi pioneira no movimento para o voto feminino. Ela foi uma abolicionista ardente, pacífica e muito ativa em obras sociais. Ela se tornou oradora destacada e de muita influência. No ano de 1870, ela organizou uma cruzada que tinha um objetivo: que as mulheres do mundo se organizassem para acabar com a guerra uma vez por todas. Uma vez que as mulheres estavam cansadas de perder os seus filhos, os seus maridos nas guerras existentes. E ela pregava frequentemente na sua denominação. Ela publicou inúmeros artigos, 3 volumes de poesia, olha só. E um ano antes da sua morte, ela recebeu aí um doutorado em Direito, uma homenagem, né, pelas inúmeras realizações humanitárias que esta mulher validou, né, trouxe para os Estados Unidos. E nós sabemos que este hino ele é cantado ainda em inúmeros momentos, né, em inúmeros espetáculos, em momentos de homenagem, e ele se tornou a expressão da gloriosa esperança da segunda vinda de Jesus a este mundo, para ser, no fim, vitorioso sobre todas as forças do maligno. Isso nos dá coragem para proceder na sua obra. Então, a melodia já existia, era entoada ali nos campos, né, de concentração, no sentido do exército, das guerras civis. Era uma música tocada nos protestos e, ao ser inserida esta letra com a inspiração divina, esta música ela se tornou o canto daqueles que estão retornando para o seu lar, o exército de Cristo, que aguarda a segunda vinda do Messias. E quando nós cantamos esta canção, nós realmente percebemos a causa pela qual nós militamos, né? Que a nossa guerra não é contra homens, contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Então essa música se tornou uma marca na história da igreja. E nós vamos ouvir aqui, eu separei para a gente ouvir, a versão que é mais fiel à original. Então é uma versão americana, mas vai aparecer aí a legenda e a gente vai poder cantar junto, né? Mas toda a melodia e até a forma de se cantar é a mais fiel, mais fidedigna à original. Fiquem com esta canção, que Deus abençoe a cada um dos irmãos e até mais, se Deus quiser.